Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Sou da cidade de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço a todos vocês que me seguem, que visualizam o meu canal. O meu muito obrigado a vocês. Gostaria de conhecê-los um por um, mas é quase que impossível isso, pois eu tenho, graças a Deus, seguidores também fora do Brasil, como são poucos, mas eu tenho nos Estados Unidos, tenho em Portugal, tenho na África, na Suécia, na Noruega, no Japão, mas quase 95% dos meus seguidores estão aqui no Brasil. Mas mesmo assim sentem-se abraçado cada um de vocês. Eu quero também agradecer aos novos inscritos. Ontem eu estava com 4.595 e pedi que quem ainda não era inscrito que se inscrevessem, e de ontem para hoje aumentou-se para 4.600. Tive mais 5 inscritos. E assim o canal vai crescendo a cada dia. A minha preocupação, quem me acompanha, quem me segue, desde os meus primeiros vídeos, eu sempre disse e continuarei a dizer, a minha intenção é que esta palavra da verdade, esta pérola da graça de Deus, possam alcançar os filhos de Deus que ainda estão presos nas sinagogas. Porque só quem é liberto, quem se tornou livre desse sistema religioso doutrinal, tem esse afeto, tem esse amor, tem esse carinho pelos nossos irmãos que lá estão. Eu os amo mais hoje do que quando lá eu estava. Porque o meu amor hoje é de verdade. O meu amor hoje é sincero. Hoje eu sei o que é amar. Lá naqueles dias, ou naquele tempo que lá estive, ou que lá estávamos, nós fazíamos aquilo porque estávamos debaixo de um preceito, de um entendimento dado pelos homens. Existe muita hipocrisia dentro desses lugares. As pessoas não se amam de verdade. É muita aparência. E, enfim, a teoria é uma coisa, a prática é totalmente outra. Hoje nós entendemos porque o Cristo Nazareno, nos seus dias, chamavam eles de hipócritas e demagogos. Estão nos escritos dos livros históricos isso. Sepulcro caiado. Não eram nada daquilo que diziam, que se apresentavam. Então eu amo esses meus irmãos. Apesar de que, como eu disse e vou dizer sempre, nós não somos seus irmãos, visto por eles, porque existe um rito para serem irmãos. Quando nós que temos hoje esta revelação do Evangelho da Graça, sabemos que todos nós somos irmãos, porque somos um espírito revestido de carne, e no espírito somos irmãos, não os vemos na carne, com rótulo de religião, com credo, com cor, com posição social. Não diferenciamos uns dos outros. Somos todos iguais. E Deus é o Senhor de todos. O meu tema de hoje é: vejam o luxo e a ostentação de muitos que se dizem pastores, ou seja, líderes religiosos. E eu quero fundamentar no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11. Lógico que o que está escrito aqui não tem nada a ver
com esses tais líderes religiosos. Não tem nada a ver, porque não foi escrito para nós. A Bíblia foi escrita para os judeus. Tudo que está aqui foi escrito para os judeus. Mas nós podemos fazer uma aplicação, porque o comportamento de tais são semelhantes aos comportamentos desses dias, ou desses que se referem o profeta Isaías. No versículo 10, ele diz: todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Transporta isso para os dias depois da cruz. Vamos dizer para os nossos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, e passamos por isso e percebemos isso. Isaías diz aqui que todos os atalaias de Israel, os profetas, são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, nada, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Tirar a lã, a gordura, o leite, a manteiga, tudo que a ovelha podia produzir, eles procuravam tirar. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, são semelhantes aos dos nossos dias, são gulosos, nunca se podem fartar, são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sim, diz o profeta, sem exceção. Então cuidado com os cães gulosos, que nunca se fartam. Eles são gananciosos, querem sempre mais, nunca estão satisfeitos. Eu ouvi um vídeo aí, outro dia, do Silas Malafaia, desculpa dar o nome, mas eu estou dando porque está na internet, eu não sou disso, porque eu ataco o sistema doutrinal e não as pessoas. Mas ele deixa lá isto bem claro, quando ele diz que não quer saber do que eles fazem, desde que eles dê o dízimo. Num outro vídeo, ele diz que ele estava devendo quase 2 milhões. Aí ele diz: eu não, nós que estamos devendo. Quem mandou vocês me colocarem aqui como pastor? E a gente poderia citar muitos outros líderes, principalmente de grandes instituições religiosas. Aí você pergunta, e outros? Sim, mas cada um dentro do seu contexto. Mas também fazem as mesmas coisas. Conseguem um pouco menos por causa do contexto em que vivem. Mas os que têm grandes templos, os que têm médio templos, os que têm pequeno templos, que têm grande número de pessoas, médio número de pessoas, pouco número de pessoas, então cada um dentro do seu contexto. Esses dias estava vendo na internet um pastor lá da região Nordeste que o seu salário era de 150 mil reais. E o da sua esposa, a primeira dama, 70 mil reais. Desperta, povo de Deus. Desperta, filhos de Deus. Acorda. Fuja desses lugares. Vocês precisam conhecer melhor o Pai. Esses homens, eles querem tirar de vocês tudo que eles puderem arrancar. Não existe obra de Deus para se fazer. Tudo isso eles fazem em nome de uma tal obra de Deus, como se Deus os tivesse ordenado a fazer. E isso não é verdade. Não tem que se pregar evangelho
para que as pessoas sejam salvas. Haviam dois evangelhos, o da incircuncisão para o mundo de Israel e o da incircuncisão a Paulo para os gentios e tanto quanto outros crescem, inclusive os judeus que ainda viviam em conflito nos dias de Paulo. E Paulo se dirigiu a muitos deles, que mesmo Cristo tendo cumprido a lei, porque ele veio para cumprir a lei, ele veio para buscar e salvar os perdidos da casa de Israel, mas muitos ainda se submetiam aos rudimentos da lei de Moisés, quando Cristo disse que havia cumprido toda a lei e o fim da lei foi nele. Então Paulo, nos seus dias, viveu em conflito. Daí que ele escreve aos judeus de Roma, que estavam em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto, em cada uma daquelas cidades. Não viva uma vida desregrada, deixe que o Pai cuide de você. Deus te conhece, Ele sabe de tudo quanto você precisa, de tudo quanto você necessita. Deus não barganha com quem quer que seja, porque eles ensinam vocês a barganhar com Deus. É o dano que se recebem. Aquele que mais semeia, mais colhe. Eles usam esses textos bíblicos. E é tudo dentro do contexto do dinheiro, dentro do contexto financeiro. Dê mais e você receberá mais. Contribui mais e você receberá muito mais. Não trabalhe para você ver. Trabalhando já é difícil, imagina se você não trabalhar. O que você tem que fazer com o seu dinheiro é investir em si mesmo, é investir na sua família, é investir naqueles que precisam, é investir no necessitado. E você é que deve fazer isso. Você não deve repassar o seu dinheiro para nenhuma instituição religiosa que recolhe esse dinheiro em nome de uma tal obra de Deus. E na verdade eles não ajudam a ninguém, eles é quem são ajudados. A obra de Deus são eles. Essa é a mais pura verdade que muitos não têm coragem de dizer. Mas você sabe disso, você percebe isso, você vê isso acontecer aonde você frequenta. O seu líder tem carrão, o seu líder tem o melhor plano de saúde, o seu líder mora no melhor apartamento, na melhor casa, no melhor condomínio. O seu líder desfila com as melhores roupas, sem nunca trabalhar. E dizem que essa tal obra que eles fazem é o seu trabalho. Quer pegar o microfone e ficar o tempo em que eles quiserem ficar se dirigindo a vocês, falando a vocês aquilo que eles quiserem falar, como está aqui no texto de Isaías, capítulo 56, versículo 10 e 11. Eles nada sabem. São coisas da sua cabeça, da sua mente, são retóricas, são filosofias. Mas a pura palavra, a palavra da verdade, a pérola da graça de Deus, a sã doutrina, eles não ensinam porque eles não têm interesse em ensinar e porque também eles não sabem. Eles estão preocupados com eles mesmos, com as suas famílias e com aqueles mais próximos que fazem com que esse sistema venha a funcionar. E você é massa de manobra. Ele os vê na carne e você também se vê na carne. E você então fica preocupado em querer agradar a Deus, quando na verdade você está agradando aos homens, porque quem te vê na carne são os homens. Deus não te vê na carne, Deus te vê no Espírito, porque Ele é Pai dos Espíritos. Eu quero abrir um parênteses e responder a uma pessoa que na mensagem de ontem questionou, dizendo: então nós
nunca pecamos. Ele diz gentios. Nós não somos mais gentios. Nós todos hoje somos filhos de Deus. Naqueles dias havia judeus e gentios. Circuncisão para os judeus e circuncisão para os gentios. Os gentios não eram pecadores, porque a lei não foi dada para os gentios. A lei foi dada tão somente para os judeus. E eles se tornaram pecadores porque transgrediram a lei. Pecado era transgressão da lei. Aí, como eu disse ontem, eles dizem assim: então eu posso fazer o que eu quiser fazer. Sabe quem pensa assim? São os carnais. Os espirituais não. São perguntas que partem daqueles que são carnais. Os carnais estão voltados para as obras da carne, para as concupiscências da carne, para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo. Os espirituais para o mundo espiritual de Deus. Como Paulo diz, Colossenses 3:1, buscai, pensai nas coisas de cima, nas coisas do alto. Os espirituais vivem o mundo espiritual de Deus, porque são espirituais e não são carnais. Então, voltando ao texto, Deus nunca barganhará com você. Ele não precisa de nada seu. Ele jamais estipulou percentual do que você tem para devolver a Ele. Até porque tudo é dele. O dízimo, que era a 10ª parte, era de tudo que as 11 tribos de Israel produziam. Era fruto da terra que tinha que ser levado à tribo de Levi, que era responsável para cuidar da vida espiritual das demais tribos. Nós, como filhos, usufruímos das bênçãos do nosso Deus. Já somos abençoados. Já vivemos todas as sortes de bênção. Andamos por fé. O justo viverá pela fé. Anda por fé, toma posse e não anda por vista. Então cuidado com os cães gulosos que nunca se fartam. Isaías diz que são gananciosos e querem sempre mais. Eles nunca estão satisfeitos. Quanto mais arrancam de vocês, mais eles querem comerem, como diz aqui no texto, as gorduras, vestida a lã. São homens corruptos de entendimento, diz a palavra, e na verdade os são. Cuidado! Eles cuidam que a piedade seja causa de ganho. Tudo lá é voltado para o dinheiro. São interessados em si mesmo e no dinheiro do que na vida. Mais no dinheiro do que na vida do próximo, de cada um dos filhos de Deus que lá estão. Olha como as instituições evangélicas pregam sobre o que? A prosperidade. Não tem uma dessas reuniões que terminem sem que falem em dinheiro. Eu sempre costumo dizer, saia aleatoriamente. Entra na primeira que você quiser entrar. E eu te desafio ficar até o final. E duvido que eles terminem sem que não falem em dinheiro, sem que não passem uma salva, sem que não convide alguém para que vá até ao gasofilácio depositar a sua oferta. Então, queridos, meus irmãos, observa o luxo, a ostentação de muitos desses que se dizem pastores, que estão à frente dessas instituições evangélicas, e o pior, dizem eles que Deus os chamou, que Deus os vocacionou, que Deus os separou. Mentira! São homens chamando homens, homens colocando mãos sobre a cabeça de outros homens, derramando azeite, ungindo-os por conta própria, para que possam também compor todo esse contexto desse sistema religioso. É como uma empresa que precisa de homens para que possa funcionar, cada um na sua função. E no sistema religioso também é assim. Tem um líder, tem os auxiliares dos líderes e tem aqueles que trabalham de forma voluntária para que essa engrenagem funcione e gere lucro para os seus donos. Essa é a mais pura realidade. Eles andam nos templos, esses homens, nos canais televisivos e nas mídias, induzindo os incautos
a participarem de seus empreendimentos humanos para a manutenção do que eles entendem, esforçam-se eles em solicitar exaustivamente colaboradores com dízimos e ofertas. Eles arrancam tudo que pode dos seus liderados. Por isso, as Escrituras os chamam de gananciosos. Gananciosos. E além de tudo isso, há a ostentação de título, de posições, buscam as primazias. Olha aí nas redes sociais, que hoje revela, que hoje mostram muitas dessas postagens, por eles mesmos, criam siglas, criam convenções, criam títulos e mais títulos, para que possam sempre estarem em evidência. Viajam para fora também do país, debaixo de todo esse luxo e de toda essa ostentação dada por aqueles que eles chamam de servos e de ovelhas. Acorda, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e deixe que o Espírito de Deus te esclareça e te mostre a verdade, te abra os seus olhos, tire de sobre si o véu. Meu tempo está se esgotando. Paulo, o apóstolo da graça de Deus, em Efésios chamam esses homens de astutos que enganam fraudulosamente. Essa é a mensagem de Paulo para eles. Aí eu pergunto, até quando você, meu irmão, você que é filho do Pai, se deixará levar por esses tais? Até quando você será induzido por eles? Até quando você se deixará ser explorado por eles que te cobram 10% de tudo aquilo que você ganha com o suor do seu rosto? E dizem que você vai ser abençoado, que você vai prosperar, que você vai progredir, que você vai crescer, quando tudo isso já é seu, Deus já te deu, você já é abençoado. É questão de fé, toma posse e vive. Lembre-se que tudo que é do Pai é seu, tudo é seu, Ele já te deu, você não precisa barganhar. Liberte-se disso, invista em si mesmo, coma do melhor dessa terra com o suor do seu rosto, invista esses 10% na sua família, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus inimigos, no próximo que você deve amar como a você mesmo. Faça, esta é sim, é a verdadeira obra de Deus, não é esta obra que eles dizem, que eles chamam de obra de Deus, que é tudo canalizado para eles. São eles que se enriquecem, são eles que usufruem de toda essa ostentação e de todo esse luxo. Então esta é a palavra. Isso é uma pérola da graça de Deus, isso é uma verdade, essa é a sã doutrina. Ajude as pessoas, você mesmo ajude. Pratique a caridade, pratique o amor para com o próximo, para com os outros. Você sabe de pessoas que precisam, de pessoas que necessitam, mas você não é capaz de ajudar, mas no final do mês você separa 10% e entrega na mão desses cães gulosos. Sem falar, em cada reunião que você vai, você oferta, você contribui, porque você tem medo do devorador, do devorador que eles chamam que é o diabo. Quando o devorador, ali no texto de Malaquias e no texto de Joel, eram gafanhotos que iriam invadir as terras das 11 tribos, que não levassem a 10ª parte para o templo, para que lá no templo houvesse mantimento e sustentassem os sacerdotes e os levitas da tribo de Judá. Dízimo é bíblico, sim, mas era para quem? Era para os judeus. Fazia parte do contexto da lei judaica. A lei foi cumprida pelo Cristo nos dias da sua carne. O fim dela foi nele. Paulo, nos seus dias, ele vivia do seu próprio trabalho,
era fazedor de tenda. Lógico que algumas pessoas os ajudavam, mas não que ele saísse pedindo, fazendo coleta. Espontaneamente as pessoas os ajudavam. Mas nesses dias de hoje, nesses tempos, eles pedem, eles induzem vocês a contribuir. Aqui mesmo no YouTube, a maioria dos pregadores, eles pedem. Convida você para ser membro, pede Pix, tanto no contexto religioso como no contexto secular, político e outros mais. É diferente se a pessoa quiser ofertar. É até válido se a pessoa quiser ofertar, se a pessoa quiser dar espontaneamente. Não que a pessoa peça, que eu coloque aqui o meu Pix e comece a pedir. Seja membro do meu canal com R$ 4,99, com R$ 19,99, com R$ 28,99, coisas assim desse tipo. Não se deve fazer isso. Eu estou dando de graça aquilo que de graça eu recebo. Aquilo que o Espírito me dá, eu passo de graça, eu dou de graça, como Paulo ensinou. Eu fiz isso quando estava no sistema religioso, eu não cobrava. Eu saía, pagava a gasolina do meu próprio bolso. Não pedia nada a ninguém. Ocorreu em todo o tempo que lá passei, sei lá, umas 5, meia dúzia de vezes, depois de eu pregar ou ensinar, alguém me ajudar, me dar um envelope com R$200, R$300, R$100. E eu até recusava, mas as pessoas diziam, não, é de praxe, é para ajudar na sua gasolina, no seu pedágio. Pouquíssimas vezes isso aconteceu, eu posso contar no dedo, umas meia dúzia de vezes. Quanto que é que o irmão cobra para pregar? Eu não cobro para pregar. Então eu ia com prazer. Isso quando eu estava no sistema religioso, guiando os cegos. Imagina hoje, quando eu sei o que é essa liberdade dele, faço com prazer, com alegria. Eu nunca pedi aqui nenhuma colaboração. Era assim que Paulo nos seus dias fazia. Ele trabalhava, ele dizia, trabalhe noite e dia para não ser pesado ao seu irmão. E lógico, como eu disse, lá em Tessalônica, lá em Colosso, em Filipe, alguns irmãos faziam uma coleta e ajudava Paulo. E ele menciona isso, ele agradecia essa coleta. Mas não é como hoje esses homens fazem. Naquela época havia-se um ministério. Os dons, depois acabou-se os dons. Hoje não é para existir mais templo. Deus não habita nesses lugares. Hoje não é para existir mais ministério de profetas, de pastores, de apóstolos, seja lá o que for. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Não era para ter mais nada disso. Placas, templos, lojas, lugares, não era para existir nada disso. Porque Deus é Pai dos Espíritos. O entendimento quem dá é o Espírito. É Ele quem abre a mente, é Ele que descortina o véu. Então esta é a palavra. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Se você gostou, dê um like. Não esqueça de dar um like. Às vezes eu tenho 800 visualizações, 100 e poucos likes. Poderia ter 800 visualizações. 800 likes também, ou pelo menos a metade, né? Mas as pessoas esquecem. Não é que elas façam isso por mal, não. Elas esquecem. Assim se acaba esquecendo de dar o like. E se inscreva, é gratuitamente, não paga nada, você não vai pagar nada. Lá onde está assim, se inscreva, é só bater ali em cima e você está inscrito no meu canal. Aí eu gravei e você recebe. Tá bom? Me ajude aí, compartilhe, bote lá no seu Instagram, nessas redes sociais aí que eu não sei, não conheço nada disso. Me ajude, eu te peço, me ajude. Forte abraço, um beijo no seu coração. Eu termino dizendo, nós que temos entendimento, nós que somos dessa graça, amamos todos vocês.